Graça e paz, meus amados e queridos irmãos e irmãs. Estamos na nossa quarta aula de vida cristã. Quero dar as boas-vindas. Aqui estou anotando já a presença do Marcelo. Quem mais? Marcelo, Rosana, Felipe. Olá, Felipe. Que bom, rapaz. Ter você aqui, a Márcia também. Felipe, Marcelo, Rosana. Pedro, muito bem, pastor Pedro, que bom ouvir do irmão. Quem mais? Deixa eu ver. Agora sim. Marcelo, Felipe, Lucas, Pedro. Ok, gente. Graça e paz. Vamos orar? Senhor, nós queremos colocar mais essa aula nas tuas mãos. Queremos e precisamos da unção do Teu Espírito Santo para falar ao nosso coração e fazer de nós verdadeiros discípulos com intimidade contigo. Abençoa-nos, dá-nos entendimento, facilidade. Senhor, permita que a conexão seja boa, que nada interrompa a nossa aula, mas que o Senhor trabalhe também nessa internet. Para a glória do Teu nome nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu sei, a Rosana já anotei, Marcelo e Rosana, né? Tá bom aqui. Ok, gente? Deixa eu ver se na minha... aqui tem mais alguém. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ok, gente. Bom, vamos começar então a nossa aula. Antes eu queria compartilhar com vocês algumas preocupações, talvez preocupações de final de ano, tá bom? Eu quero que vocês entendam isso. A primeira é que poucos alunos têm feito a tarefa no tempo certo, especialmente nessa matéria de vida cristã. Eu sei que é muito mais fácil a gente trabalhar com o intelecto do que com a prática. Eu sei disso. O ser humano é assim. Ele trabalha muito mais com teorias do que com prática. E vida cristã é prática. Então, por exemplo, eu não recebi, até às 7h30 da noite, hoje, eu não tinha recebido nada referente à semana passada. Nenhum me mandou sobre o jejum da língua, sobre as perguntas. Isso me preocupa um pouco, porque acumulando fica mais difícil. Agora é final de ano, ainda que a pandemia está aí, a gente sabe que tem sempre uma festa, não festa de multidão, mas uma comemoração, um corre-corre, é final de ano. Então, se vocês forem deixando, pode complicar, tá bom? Outra preocupação minha é que muitos estão, ao invés de fazer semanalmente as tarefas, estão deixando para fazer no final. Eu sou culpado porque, como eu deixo 1 ou 2 semanas entre uma aula e outra, então, alguns de vocês já pegaram isso e estão deixando para o final. Não é muito, muito bom, porque você perde. A Márcia, por exemplo, me mandou as respostas da primeira aula e eu percebi que se ela tivesse me mandado na semana, ia ser mais fácil para ela. Então, assim, quanto mais tempo vocês passam para fazer as tarefas depois de ter visto a aula, ou você tem que ver de novo, ou fica um pouco mais complicado. E a terceira preocupação é que, como eu falei, eu não sei se essa época de Natal, essa época de final de ano está um corre-corre para vocês, eu não sei como está, mas me parece que o Paulo, por exemplo, nem sei se o Paulo já chegou, Paulo está aí, Paulo mandou uma mensagem para mim, né? Bispo, essa semana foi tudo muito corrido, e a pastora Rosana também, foi tudo muito corrido, a pastora Ruth falou comigo, olha, foi muito corrido, está sendo muito corrido. Então, eu entendo isso, mas seria bom que vocês me dessem um feedback, tá bom? E a quarta, qual é a razão? Talvez seja uma data imprópria, no ano que vem a gente pode parar, quem sabe, na segunda semana de dezembro, e voltar no mês de janeiro. Vá pensando nisso e me dê sugestões, tá bom? A pastora Ângela está conosco hoje também. Que bom, pastora Ângela, seja bem-vinda. Ok, eu queria só saber, alguém de vocês fez algum dia o jejum da língua?
Quem coloca aí para eu ver? Se alguém fez um dia, 24 horas ou mais, o jejum da língua. Deixa eu ver se alguém fez, só colocar assim, eu fiz, só para eu saber. Eu não sei se a irmã Márcia, como ela não está aqui, ela está no meu grupo aqui, não sei se ela vai responder alguém. Ninguém fez, né? Não? Bom, isso me diz duas coisas. Primeiro, que eu sei que é difícil. Segundo, que nós falamos demais. Fazer jejum da língua é muito difícil. Mas eu recomendo que você faça, pelo menos como um exercício de aula. Tá bom? Pelo menos isso. Faça como exercício de aula. Marcelo falou que ele fez apenas de 6 horas. Eu acho que para você, meu irmão, 6 horas deve ter sido um parto, não é isso? Ok, para mim eu sei que é difícil, agora não tanto, porque eu vou praticando, né? E a gente vai habituando a controlar e a falar quando deve e a ouvir quando deve, né? A Rosana fez uma semana. Rosana, que bênção! E depois você me escreve como você sentiu, como foi para você. Eu quiser colocar aí o que você, os benefícios disso para você. Puxa, parabéns, parabéns, olha. Né? Marcelo falou foi 3 dias apenas. Tá. Não entendi. São 3 dias ou uma semana? Me esclareça aí, tá bom? Legal. Bom, vamos então a seguir a nossa aula de hoje, capítulo de número 8, o valor de abrirmos mão dos nossos direitos. Eu quero começar com esta frase. Prefiro estar bem do que ter razão. Talvez esta seja a frase mais difícil para um cristão dizer. Prefiro estar bem do que ter razão. Como pastor, nesses 43 anos de ministério, o que mais eu tenho visto é o contrário. As pessoas querem ter razão, ainda que criem divergências, criem problemas, mas ela quer ter razão. Ela quer... eu, Marcelo, fiz 6 horas e apenas 3 dias. A Rosana fez uma semana. Agora entendi. Obrigado. Entende? Ter razão parece que é uma necessidade. Um psicólogo disse algo para mim muito sério, disse, todas as pessoas que querem ter razão, elas têm algum problema de autoestima. Elas precisam fortalecer sua autoestima. Então, eu tenho que ter razão. Eu não vou abrir mão dos meus direitos. Essa é a questão. Né? Isso aí está baseado no Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, versículo 33, que diz, assim, pois, qualquer de vós que não renuncia, olha só, a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Vocês já pararam para refletir diante desta afirmação de Jesus? Eu substituí a palavra discípulo, não pode ser meu pastor, não pode ser meu embaixador, não pode ser meu discípulo, não pode ser meu amigo. Mas qual é a exigência? Renunciar a tudo quanto tem. Não é uma coisa, é tudo quanto tem. E esse aqui é a chave de uma vida consagrada. O que é uma vida consagrada? É uma vida dedicada única e exclusivamente para Deus. É isso que é vida cristã. Vida cristã é minha vida ser para Deus. Então, eu não tenho que brigar. Por isso que a Bíblia diz que ele é o nosso advogado, ele é o nosso vingador, ele é aquele que cuida de nós. Não, a Bíblia diz, não andeis ansiosos, ou seja, descanse. Abra mão. E aí, é interessante que eu tenho para vocês aí, eu coloquei aqui, eu vou ler com vocês, se quiserem me acompanhar, o campo de abacaxis. Isso aqui é uma história verídica, tá? Um missionário que escreveu a história dele, então nós colocamos essa história na apostila para dar uma ideia do valor, da importância de abrirmos mãos. A história é a seguinte,
Minha família e eu morávamos no meio da selva. Um dia, resolvi levar para aquelas regiões alguns abacaxis. O povo ouvira falar sobre eles. Alguns já haviam provado, mas não possuíam meios de consegui-los. Comprei, então, deixa eu passar aqui só para vocês verem. Comprei, então, mais de 100 mudas de uma outra missão e paguei um homem da aldeia para plantá-las. Demorou 3 anos para que as pequenas mudas produzissem frutos. Finalmente, os abacaxis surgiram e só estavam aguardando a chegada do Natal para colhê-los. Quando então estariam maduros. No dia de Natal, eu e a minha esposa fomos ansiosos até a plantação, mas tivemos uma surpresa muito desagradável. Os nativos haviam roubado alguns abacaxis antes que estes amadurecessem. Fiquei com muita raiva. Porém, missionários não devem ter esses sentimentos. Eu aprendi isso. Minha esposa dirigia uma clínica que distribuía medicamentos grátis ao povo da aldeia. Para intimidá-los, ameacei fechar a clínica se os abacaxis continuassem desaparecendo. Mesmo assim, quando as frutas amadureciam, continuavam sumindo da plantação. Achei que devia me defender deles e resolvi fechar a clínica. Quando isso aconteceu, os nativos imploraram que lhes dessemos remédios e auxílio médico, jurando que não eram os ladrões dos abacaxis. E abrimos a clínica, mas os abacaxis continuavam a sumir. Foi então que descobri o culpado, o mesmo homem que os plantara. Decidi conversar com ele. Por que você está roubando os meus abacaxis? Você é o meu jardineiro. Minhas mãos os plantaram, minha boca os come. Esta é a lei da selva. São todos meus. Não são meus, retruquei. Eu paguei. Não, são meus, retruquei. Eu paguei para que você os plantasse para mim. É errado apoderar-se deles só porque você os plantou. Mas ele não entendeu, pois compreendia apenas a lei do seu povo. Depois de muito pensar, optei por dar-lhe metade da plantação. Demarquei os limites e expliquei tudo a ele minuciosamente. Ele pareceu concordar, resolvi ir muito além. Vou lhe dar também os abacaxis que estão nos meus limites. Recomeçarei a minha plantação do nada. Faça outra para você e tire esses abacaxis daqui. A resposta, porém, deixou-me espantado. O Senhor terá que me pagar. Se eu for tirar os seus pés de abacaxi, isso é trabalho e eu devo ser pago. Ah, agora os abacaxis são meus. Mas está bem, pagarei um dia de trabalho para que os tire daqui. E ele continuou. Não tenho nenhum campo preparado para plantio. O Senhor me pagará para que eu também prepare um? Minha paciência esgotou. Desfiz todo o negócio e mandei que esquecesse a minha oferta. Minha atitude seguinte foi bastante radical. Eu e a minha esposa arrancamos todos os pés de abacaxis e jogamos fora. Comprei novas mudas e disse aos habitantes da tribo: prestem atenção, pagarei a vocês para plantarem essas novas mudas. Entretanto, apenas eu e a minha família os comeremos. Vocês não têm direito a nenhum deles. Eles não concordaram. Se os plantassem, os abacaxis seriam deles. Ofereci como brinde adicional, pelo serviço prestado, uma boa faca e depois de muito cochichar, os nativos responderam: sim. Durante 3 anos, relembrei aos que tinham trabalhado plantando as minhas mudas que os abacaxis seriam meus. Eles afirmavam que eu estava certo. Vocês ainda têm a faca que lhes dei? Sim, disseram. Cuide bem dela, hein? Se a perdessem, eu teria dificuldades, pois o pagamento não existiria mais.
Depois de 3 anos, passeando com a minha esposa entre os lindos abacaxis maduros, agradecíamos a Deus por ter nos dado uma colheita magnífica. Mas a história se repetiu. Começaram a ser roubados. Víamos homens da tribo andando por nossa plantação em plena luz do dia, escolhendo os melhores abacaxis, facilitando o trabalho de roubá-los à noite. Despertei. O que eu deveria fazer? Desta vez decidi fechar o armazém onde o povo comprava sal, fósforo, anzóis, coisas assim. Como antes de chegarmos eles viviam sem esses produtos, pensei que continuaria vivendo sem eles. Minha atitude, porém, fez com que todos os habitantes da aldeia voltassem para as suas casas nas selvas. Daquele dia em diante, pude comer abacaxi à vontade. No entanto, não tinha mais ministério. Morava num lugar inabitado e vazio. Um dos nativos passou pela aldeia e eu pedi que avisassem aos outros que na segunda-feira eu reabriria o armazém. Para garantir que os abacaxis não seriam roubados, arranjei o maior cachorro pastor alemão que consegui encontrar na ilha e soltei-o na plantação. Os nativos ficaram com muito medo dele. Nunca tinham visto um cachorro tão grande. Os cachorros que possuíam eram doentes, famintos e pequenos. Cada vez que ia alimentar meu cão, sentia-me constrangido. Os nativos viam-me fazendo isso e acho que sentiam inveja do animal. Sua comida era melhor do que a do povo. O cachorro resolveu o problema dos abacaxis, mas ninguém se aproximava mais de nós. Eu não tinha com quem falar, com quem aprender a língua. Concluí que a minha solução fora insatisfatória. Para piorar, o cachorro selvagem e esfomeado. O médico da aldeia avisou: se seu cachorro morder alguém, eu não vou tratar dessa pessoa. Ele estava usando contra mim as minhas táticas que eu usara contra os habitantes da tribo. Livrei-me então do cachorro. Os abacaxis voltaram a sumir. Pensei, meu Deus, deve haver um jeito. O que devo fazer? Quando estava de licença, assisti um curso bíblico intensivo. Já tinha ouvido falar que deveríamos entregar tudo a Deus. A Bíblia diz que quem dá, recebe. Quem retém, poderá perder tudo. Entregando todas as nossas posses a Deus, Ele zelará para que tenhamos o suficiente. Este é o princípio básico, pensei. Não tenho nada a perder. Vou entregar os abacaxis a Deus. Não estou mesmo podendo comê-los. Quero só ver o que Deus vai fazer. Tendo voltado ao campo uma noite, fui à plantação e orei. Pai, o Senhor está vendo estes pés de abacaxis? Lutei muito para colher alguns. Discuti com os nativos e exigi meus direitos. Tudo foi errado. Estou compreendendo agora. Reconheço o meu erro e quero entregar tudo ao Senhor. De agora em diante, se o Senhor quiser me deixar comer algum abacaxi, tudo bem. Se não quiser, não tem problema. Assim, dei os abacaxis a Deus e os nativos continuaram roubando-os, como de costume. Pensei com os meus botões, viu? Deus também não conseguiu controlá-los. Certo dia, os nativos vieram falar comigo. O senhor se tornou cristão, não é verdade? Tive vontade de responder, como? Sou cristão há mais de 20 anos? Mas perguntei, por que vocês estão achando isso? O senhor não fica mais bravo, com raiva, quando roubamos os abacaxis? Responderam. De imediato entendi que finalmente começava a viver o que sempre pregara a eles. Ensinara que amassem uns aos outros, que fossem gentis, mas sempre exigia meus direitos. E eles sabiam disso. Alguém perguntou, por que o senhor não fica mais com raiva? A plantação não me pertence mais.
vocês não estão roubando meus abacaxis. Por isso não tenho mais motivos para ficar com raiva, eu respondi. Para quem o Senhor deu a plantação? Para Deus. Os nativos ficaram surpresos e amedrontados. Voltaram para a aldeia e disseram a todo mundo: Vocês sabem de quem estamos roubando os abacaxis? O missionário os deu a Deus. Todos pensaram muito sobre o assunto e mais tarde um grupo veio me dizer: O Senhor não deveria ter feito o que fez. Peça a plantação de volta. É por isso que não caçamos mais porco do mato. Nossos filhos ficam doentes. As nossas esposas não conseguem ter neném. Nem os peixes mordem mais as nossas iscas. Os nativos combinaram não roubar mais nenhum abacaxi. E eles começaram a amadurecer. Os homens da aldeia vieram avisar-me: Seus abacaxis estão maduros. Eles não me pertencem mais, são de Deus, afirmei. Mas eles vão apodrecer, insistiram. É melhor colhê-los. Colhi alguns, permiti que o povo pegasse outros. Ao comê-los, orei: Senhor, estamos comendo seus abacaxis. Obrigado por nos dar alguns. Durante anos, os nativos me observaram, mas somente quando comecei a tornar a minha pregação coerente com as minhas atitudes é que mudaram. Muitos cristãos também agem assim. Ok, gente? Uma história triste, porém verdadeira. A pergunta que eu faço é: algumas vezes as pessoas respondem à transgressão dos seus direitos cometendo pecados ainda maiores. Porque os nativos roubavam os abacaxis, fechar a clínica, vou fechar um armazém, não vou deixar, vou pôr um cachorro violento. Não é essa a atitude que muitas pessoas tomam? Qual é o seu campo de abacaxi? O que é que você não abre mão? Eu coloquei aqui uma lista de 13 coisas mais comuns que eu percebo que nós não gostamos de abrir mão. Nós não abrimos mão da nossa justiça, da nossa saúde, do nosso salário, do nosso dinheiro, da nossa casa, da nossa morada, do nosso emprego, das nossas roupas, do transporte, do alimento, do cônjuge, dos filhos, da igreja, do ministério. E por isso, muitas vezes, sofremos tantos problemas. Pregamos para os irmãos da igreja, mas eles veem na nossa atitude que aquilo não é verdade para nós. Deve ser verdade para eles. Uau, isso é muito sério. Seja qual for, a melhor escolha é entregá-los a Deus, para que Deus cuide deles como Deus quiser. Isso é a coisa mais difícil. Quero contar uma experiência. Quando eu era pastor em Governador Valadares, eu fui a visitar uma família e tinha uma jovem, adolescente, e a mãe começou a falar muito. Essa adolescente pertencia à nossa igreja, e falando que a filha era terrível, fazia muita coisa errada, e que a filha não tinha. Eu falei: minha irmã, vamos fazer o seguinte: entrega para Deus. Coloca a sua filha nas mãos de Deus. Ele sabe cuidar. Ela disse uma frase que eu nunca mais esqueci. Pastor, eu já entreguei, mas o senhor sabe, mãe é mãe, né? A gente já entregou mesmo? E entregar é descansar, diz o Salmo 37, né? Bom, pastor Carlos chegou, muito bom, pastor Carlos, seja bem-vindo. Alguma pergunta, gente? Pense nisso. Qual é o campo de abacaxi que está impedindo de você ter acesso às pessoas e a Deus? Vamos lá. Ok, capítulo número 9. E agora, gente, uau, deixa eu ver, nós temos aí quase meia hora. Agora, esse capítulo é o mais duro. Disciplina e poda. Toda vara em mim que não dá fruto, ele, Deus, o agricultor, estamos aqui no capítulo 15 de João,
Eu sou a videira, Jesus falando, meu pai é o agricultor, então ele, Deus, tira, né, ou corta e limpa, poda toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Bom, hoje nós vamos falar de duas coisas, da poda e da disciplina. Né? Isso aqui é algo não acontece com quem não é crente, isso acontece com quem está nele. Toda vara em mim. Grave isso, gente. Porque às vezes a gente tem uma sensação de que Deus vai punir, vai disciplinar, vai podar para a pessoa se converter. Não tem nada a ver. Aqueles sem salvação, o destino é a perdição. E o único meio deles saírem disso é aceitando a Jesus. A obra que Deus realiza neles é convencê-los do pecado, só isso. Agora, em nós que estamos nele, nós passamos por duas coisas. E esse tirar ou cortar tem processos. E hoje, não sei se vai dar tempo, mas a corta, joga no chão primeiro, e há um tempo de espera, e depois pega seco e lança no fogo. Então, mesmo que uma pessoa não, mesmo que um cristão, estou adiantando, tá? Mesmo que um cristão não produza fruto e é cortado, ele tem a chance de, ao cair na terra, frutificar. Porque você sabe como que se planta a videira? Pega um ramo e enfia na terra. Só isso. Não tem semente, não tem outras coisas. É o ramo na terra. E esse ramo na terra tem que florescer. Agora, se ele é cortado, ele vai para a terra, e como uma disciplina, e ele não reage positivamente a essa disciplina, pelo contrário, ele se seca, aí sim, o final é ser queimado. Mas vamos lá. Então, vamos trabalhar um pouquinho nisso aqui. O contexto, então, dessa palavra, né, uma semana, a última semana de Jesus, estava preparando os seus discípulos para a sua morte e ressurreição, e a situação dos discípulos, a situação real dos discípulos. Que eu entendo, gente, olha, vocês podem me interromper, olha para cá, vocês podem me interromper a qualquer hora, com qualquer pergunta, tá bom? Tá todo mundo aí, né? Bate palma assim. Então tá. Então, eu entendo que às vezes a gente fala assim, eu sou discípulo, eu sou cristão. Isso não quer dizer muita coisa, não. Porque esses discípulos, Jesus estava próximo à sua morte. Mas ele viu que esses discípulos, a situação real deles qual era? Nem todos de vocês estão limpos. Uau! Se eu não lhe lavar, Pedro, você não tem parte comigo. Lembra quando Pedro falou, não lava só meu pé, não, me lava o corpo. Eu disse, não é assim, Pedro. Se eu não te lavar, você não tem parte. Alguém vai se levantar contra mim. De vocês aí, Jesus falou. Alguém de vocês vai se levantar contra mim. Gente, uau. Alguém vai me trair. E está aqui na mesa. Puxa. Você não pode me seguir, falou, porque para onde eu vou você não vai. E por último, alguém vai me negar. Olha, tirando algumas dessas aqui, é o que a gente mais percebe na vida de alguns cristãos ou da igreja. Nessa época da pandemia, quantos de nós estamos vivendo isso? Pessoas que você achavam que estavam comprometidos, o que estão fazendo hoje? Não é o fato de ir à igreja, gente. Veja só, a igreja não salva ninguém. Não é porque a igreja está fechada que nós estamos... Não, não é isso, não. Mas o fato é que alguns não estão limpos. Essa é a verdade. Outros não querem, não se submetem. Outros, sabe, quer se levantar contra. Enfim. Mas eu sou a videira. E aqui eu acho lindo isso aqui. Jesus é a videira, o Pai é o agricultor, nós somos os ramos, o fruto é o produto do nosso trabalho.
que é outro ramo. Na videira é sensacional. Quando um ramo produz outro ramo, dá um nódulo. E aqui nasce uma penca de uvas. Ao mesmo tempo que um ramo produz outro ramo, ele gera o fruto da vide. Sensacional isso. É isso que Jesus está falando. É isso que eu quero. Eu quero que vocês se multipliquem, eu quero que vocês produzam fruto, e muito fruto. E não é qualquer fruto, não. Olha, nós estamos na videira para dar frutos. Se não der fruto, vai ser cortado. Se não der, vai ser cortado, vai ser lançado fora. E se der, vai ser podado, vai ser limpo para dar mais. Não é isso, lindo? É demais. E o fruto que der não é um fruto que vai morrer, é um fruto que vai permanecer. Uau! Gente, olha, níveis de frutificação que a gente aprende. O que não dá fruto, aquele que vai ser cortado. O que dá fruto, que é podado, para que dê mais fruto. Aquele que vai dar mais fruto depois de podado, e aquele que dá muito fruto. E eu poderia acrescentar aqui capítulo 15, versículo 16. E aquele que dá fruto que permanece. Poderia acrescentar, porque é muito claro isso nas Escrituras, né? Agora, então, se eu dou fruto, eu tenho que ser podado. A poda dói? Dói. Muito, por sinal, não dói pouco, não. Por quê? É para erguer, levantar, limpar, desobstruir, renovar. E quando a gente faz isso, parece até que a fruteira vai morrer. As folhas murcham, fica virada, porque é uma agressão, mas tem que fazer. E muitos cristãos que precisam passar pela poda não entendem que estão sendo podados para melhorar, para ficar mais forte, para produzir mais fruto. Aí vem a murmuração, vem o lamento, aí houve a obra de Satanás na mente, ixi, a confusão. Agora, a disciplina, o cortar, é para corrigir, para advertir, para punir também. Disciplina não é passar a mão, olha, você fez, você tem que passar, é responsabilizar e é exercer julgamento. Por isso que, como a poda e a disciplina produzem dores, produzem reações de abatimento, muitas pessoas confundem e julgam a vida dos outros. Por exemplo, eu estou sendo podado e a minha esposa está sendo disciplinada. Todo mundo pensa que é a mesma coisa. Então, aqueles que acham que a minha esposa está sendo disciplinada por algum pecado, vai dizer, o pastor também pelo pecado. Lá, os dois estão passando a mesma coisa. E os que acham que eu estou sendo podado para dar mais fruto, vão olhar para a minha esposa e falar, tá vendo? A esposa também vai sair melhor. E o resultado não é assim. Eu tenho que entender isso. Porque eu vou ser podado sempre, sempre, para que dê mais fruto. Isso é fundamental. A poda e a disciplina. Na poda, o tempo é demorado. Na disciplina, o tempo é imediato. Cortou, pum. A poda não. Tem que limpar, tem que erguer, tem que amarrar, tem que tirar as ervas daninhas. É mais tempo. Dura mais. A disciplina é quase que imediata. Na poda é anual. Todo ano você tem que podar a sua árvore frutífera. A disciplina só é feita quando precisa. Por isso que a maioria de nós não passa por disciplina, passa pela poda. A dor é a mesma, tanto na poda como na disciplina. A poda revigora, a disciplina entristece, porque você fica sozinho e solitário, né? Atenção, amados irmãos, muitas vezes estamos sendo podados pelo Senhor, mas por causa da nossa murmuração, da nossa rebeldia, da nossa maledicência, passamos da poda para a disciplina. Aí tem na apostila alguns exemplos que vocês devem consultar, devem ter. Agora, veja só. Quando eu frutifico,
Qual é a recompensa? Esse texto, esses 2 versículos, para mim, são sensacionais. Olha só. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir tudo o que vocês quiserem e vos será feito. Aleluia. Quando é que eu sei que eu estou produzindo muito fruto? Quando eu e Deus temos uma intimidade a tal ponto que tudo que eu preciso, tudo que eu peço, ele me atende. Quando isso não acontece, é sinal de que existe alguma distância, um distanciamento entre ele e a palavra dele e eu. Agora, o versículo seguinte fala: para que vades e desfrute, e o vosso fruto permaneça. Não é frutinho aqui morreu, fruto permaneça. E aí vem a frase: a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Qual é o sinal da aprovação de Deus? Responder à nossa necessidade, o nosso pedido. Isso é tão simples, gente. Eu não sei por que nós não entendemos isso. O frutificar no reino de Deus dá acesso às respostas de Deus para as minhas necessidades. Lindo, né? Oh, muito, 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 muito lindo isso aí. Deus quer fruto permanente. Quando ele habita em nós e nós nele, isso acontece. Quando permanecemos nele, as palavras dele permanecem em nós, os nossos frutos permanecem. Quando obedecemos a missão de ir, vai dar fruto, o fruto permanece. Deus se compromete a atender, a responder às nossas orações, os nossos pedidos. Vou além. Deus não só responde o que você ora, mas responde até quando você não ora. Até coisas que você nem pediu, mas ele sabe, e ele te dá, e você fica surpreso. Nem pensei, nem. Como vocês sabem, eu gosto muito de enfeitar a casa de Natal, né? Hoje a minha filha falou algo muito interessante. Nós conseguimos uma casa aqui e, claro, né, foi assim por Deus, a gente entende tudo. E hoje ela entrou aqui e todos os meus vizinhos enfeitaram as casas, está maravilhoso, né? Aí ela falou: puxa, pai, como é que Deus te deu uma casa próxima a vizinhos que também gostam de enfeitar? Coisas tão... Precisava? Não. Mas eu gosto. E Deus, porque quer fazer que eu me sinta bem, ele não só responde quando eu oro, mas ele, mesmo quando eu não oro, Deus responde. Isso não é comigo, não, gente. Isso é com qualquer um que produz fruto. E nós fomos chamados, todos nós, para produzir frutos. E frutos que permaneçam. E muito fruto, não é qualquer fruto. Né? Isso é fundamental para a gente. É tempo de frutificação. É tempo de frutificação. A pandemia é o melhor tempo de frutificação. Né? É onde a gente vai realmente ressurgir como das cinzas. Eu creio numa igreja, e eu estou gravando, né, para o Natal, eu creio numa igreja que vai ressurgir depois dessa pandemia com muito e muito fruto para a glória de Deus. Se você está passando por poda, não murmure. Há um hino no antigo hinário da harpa cristã que nós cantávamos, que dizia: no mundo murmura-se tanto. Se você está passando por luta, em tudo, dê graças a Deus. Não é por tudo, é em tudo. Não murmure. Se é uma disciplina, aceite a disciplina. Se cair em terra, produza, porque você vai ser incorporado novamente. Porque isso é uma coisa linda. Eu tive vários pés de uva na minha casa, e quando você plantava, aquele galho vinha, de repente ele se unia novamente àqueles outros ramos e voltava a ser uma parreira só. Se você observar, vai na internet, vai ver fotos de uva, de parreira. Tem vários troncos, mas uma parreira só. Os galhos se entrelaçam.
se unem. Essa é a figura mais linda da igreja, ao meu ver, né? Ok? Alguma pergunta, gente? Que horas tem? Faltam 10 minutos ainda. Hoje foi muito rápido. Vocês têm alguma pergunta? Eu vou olhar aqui. Deixa eu olhar meu celular também. Nenhuma pergunta? Nada. Deixa eu abrir aqui. Não, ninguém perguntou nada. Vocês estão por aí. Eu não sei se o Lucas... Lucas está presente, Lucas? Não vi seu nome. Quem mais? Pastor Ricardo, também não vi. E a pastora Ruth. Né? Ok, que pena. Lamento, né, eles não estarem aqui com a gente, ok? Bom, não há nenhuma pergunta. Todos estão bem? Estão se preparando para o Natal? Se Deus nos der graça, né, essa semana ainda eu vou avisar vocês, mandar uma mensagem para todos, para receberem a nossa mensagem de Natal. Eu tenho certeza que vai ser de bênção para todos nós. Quero parabenizar todos vocês pelo empenho e por tudo que Deus está fazendo. E lembrar que semana que vem, terça-feira, como o Natal é na sexta, eu não vou suspender a aula de terça-feira, que é a última aula da nossa matéria de vida cristã, tá bom? Só uma dúvida, pode falar, Marcelo. Pode falar que tem tempo. Então, a gente vai ter aula na semana que vem. Qual é a sua dúvida, meu querido? Pode escrever aí para mim? Vou aguardar um pouquinho para você colocar para mim aí. Né? Tem mais? Felipe está quietinho? Né? Qual é a dúvida? Qual é a dúvida? Não é dúvida, não. Bom, não sei se você escreveu dívidas. Agora, bom, gente, ok, eu quero que vocês descansem em paz, tenham uma semana muito feliz, muito abençoada. Estou à disposição, a qualquer hora, podem me escrever, falar comigo, ligar no telefone, liga como você liga para qualquer lugar, você liga para mim, ligar para o meu telefone aí do Brasil mesmo, que atendo aqui, vai ser um prazer estar com vocês, tá bom? Deus abençoe, tenha uma noite muito feliz, muito abençoada, graça e paz, que o Senhor seja com vocês. E até terça-feira que vem, querendo o nosso Deus.